Estamos aqui mais uma segunda-feira no Café com Mulher e nesta manhã vamos falar de Jael e como a sua sabedoria e coragem salvou o povo de Israel numa das batalhas mais ferrenhas que tem no Antigo Testamento. Então, enquanto eu queria que você me desse o seu bom dia, me falasse de onde você fala e encaminhasse essa live para mais 5 mulheres. Eu agora vou encaminhar, vou ver se eu consigo encaminhar sem perder a live aqui. Vamos ver, fazer um teste. Vocês ficam aqui comigo. Vou mandar lá no grupo da comunidade. Voltei. Bom dia, preciosos. Da onde vocês falam? De onde vocês falam? Vamos falar de Jael. E que história forte é essa de Jael? Eu dei uma leve introdução a essa história de Jael dentro da história de Débora, o estudo bíblico aprofundado que fizemos sobre Débora, que é um estudo só de Débora tiveram quase 4 horas o estudo de Débora, dividido em 2 aulas. Esse estudo está disponível dentro da comunidade Lapidando Mulheres, em áudio no Spotify e vídeo, para você poder fazer esse estudo e aprender muitas coisas. Então, bom dia, deixa eu ver aqui as mulheres que estão comigo. Joelma foi a primeira que entrou, a Jordana, Paloma. Bom dia, Paz do Senhor, sou de Santa Cruz de Capibaribe. Olha, estamos chegando cada vez mais longe. Não conhecia esse lugar, Capibaribe. Ai, deixa eu ver se eu arrumo melhor aqui essa luz. Aí. Mororó, Débora, Wesley Oliveira, Jéssica Couto, Marina ou Mariana, bom dia, Recife, Rosana, Pernambuco, Karina, temos aqui algumas mulheres da comunidade Lapidando Mulheres e também temos mulheres que fazem parte da mentoria Lapidação. E hoje, quem assistiu o estudo de Débora? Eu sei que a Karina assistiu semana passada os 2. Karina, o que você achou do estudo de Débora? Teve alguma coisa que te marcou? Alguma coisa que ficou assim, marcado pra você? Você tá aí comigo? Deixa eu ver aqui. Você tá aqui comigo. Fala aqui pra gente nos comentários se você puder. Às vezes você tá ocupado trabalhando, né? E aí o seu celular aí você não consegue digitar. Mas se você puder, eu queria que você me dissesse o que você achou do estudo de Débora. Porque eu até dei uma revisada nele hoje pra falar de Jael. Jael, gente, que personagem bíblico forte. Se você for para fazer o estudo da mulher, de Débora, a profetisa, a história passa por Jael de maneira assim, muito rápida. Mas se você aprofunda no estudo de Jael, em quem era esta mulher, pois bem, vamos ilustrar rapidamente a história de Débora. Débora era uma juíza na época que não havia rei em Israel. E aí, o povo já vinha sendo oprimido, escravizado há mais de 20 anos por Císara. E Císara era como se fosse um comandante da cidade, alguém de alto valor que tinha, inclusive, a maior tecnologia de guerra daquela época, que eram os carros de ferro. A tecnologia mais avançada de artilharia de guerra. E o povo de Israel estava clamando para que eles fossem libertos daquele homem que vinha oprimindo. E você vai encontrar esse estudo com riqueza de detalhes nesta aula que eu falo de Débora, a juíza de um povo escravizado. É parte 1 e parte 2. Muito bom mesmo, o estudo de Débora ficou muito bom. E o povo de Israel clamou, pediu socorro a Deus e Deus levantou Débora, uma profetisa. E Débora chamou Baraque, um comandante israelita, para reunir homens. Reúna 10.000 homens, se eu não me engano. 10.000 homens. Mandou reunir 10.000 homens para lutar contra contra Císara. Aqui ela fala, muitos insights. Precisamos estar posicionadas em Deus, estamos no processo que precisamos para ser quem somos
e como Deus irá nos usar. É isso aí, ó. Estamos no processo que precisamos estar para que possamos ser quem somos em Deus, para que a gente faça aquilo que Deus nos chamou para fazer. É isso aí. E a gente aprende isso com Jael, a partir da história de Jael, do testemunho que ela trouxe pra gente. E aí, Baraque reuniu os 10.000 homens e chamou Débora pra ir com ele. Débora falou, tudo bem, você quer que eu vá? Eu vou. Mas, só pra você saber, a glória dessa guerra que vai ser vencida não vai ser sua, vai ser de uma mulher. E quando a gente lê o texto, a gente pode até pensar que ela tá se referindo a ela mesma. Mas não era dela que ela estava falando. Enquanto Baraque foi reunir esses homens, tem uma parte aqui, ó. O meu texto é baseado em Juízes, a minha fala aqui é baseada em Juízes 4 e 5. O livro de Juízes, capítulo 4 e 5. Versículo 11 do capítulo 4 mostra um personagem. Um personagem que não era nem israelita e nem de Císaro. Como é que é o nome aqui do povo de Císaro? Comandante do exército de Císara. Eu não lembro. Ele não era dessa briga dos israelitas contra o povo de Císara, que estava oprimindo os israelitas na época. Mostra aqui, ó. Acontece que Éber, um queneu, havia se separado de outros queneus. E quem eram os queneus? Eram os descendentes de Robabe, que era cunhado de Moisés. Ou seja, ele não fazia parte das 12 tribos. Ele não era do povo de Deus. Ele era cunhado de Moisés. Ele era da linhagem do cunhado de Moisés. Ele havia armado as suas barracas perto dali da região que ia ter a guerra, que ia ter o confronto. E ele avisou para Císara, ou seja, o comandante opressor que estava oprimindo o povo de Israel, ele avisou que o filho de Abinoão havia subido o Monte Tabor. E o que acontece? Ele foi dar um de X9. Esse personagem, o tal do Éber, ele foi contar para Císara. Veja bem, ele não era nem israelita e nem daquele povo. Mas ele tinha um jeito diplomático ali. Ele, vamos jogar aqui. Porque certamente Císara vai ganhar essa guerra. Por mais que reúnam 10.000 homens o povo de Israel, eles não têm artilharia pesada. Então a gente vai fazer vamos fazer aqui o nosso meio de campo. Vamos avisar que eles estão se reunindo para que quando eles ganhem a guerra, quando Císara ganhar a guerra, a gente tenha algum tipo de benefício. E aí, ele avisou. E por causa desse aviso, Císara reuniu 900 carros de ferro. É como se fossem 900 tanques de fuzis. Fuzis? Bombas de artilharia. Pensa na mais alta tecnologia da época. Foram reunidos 900. 900 carros de ferro contra 10.000 homens que não tinham artilharia nenhuma. É como se fosse totalmente discrepante, desproporcional. Eles estavam em desvantagem. O povo de Israel estava em desvantagem nessa luta. Mas Deus já tinha falado que dava vitória. Só que Éber não sabia disso. E Éber era marido de quem? De Jael. E que horas que Jael aparece nessa história? Quem era Jael? Uma mulher simples que trabalhava montando tendas. Ela usava estaca para montar tendas e o trabalho dela era esse. Pegava estaca, um martelo e montava as tendas. E ela estava na sua casa. Qual era o dom de Débora? Deus levantou Débora para profetizar, para arquitetar um plano, para ser estratégica. E Deus levantou Jael para dentro de sua casa, a mulher de um homem que estava... uma parte importante. Tem uma parte aqui que fala que Jael era temente a Deus. Seu marido não era temente a Deus. Jael era temente a Deus. Então ela vivia naquele conflito. Meu marido fica fazendo meio de campo diplomático. Fica lutando contra o Deus que eu acredito. Eu não faço parte do povo de Deus,
Mas eu acredito nesse Deus. Sabe quando a mulher tá com um marido que ele não é crente? Um marido que não é cristão? E que zomba às vezes ele torce contra, às vezes ele não gosta que você vá pra igreja. Jael era casada com um homem nesse perfil. Esse homem não tinha o menor temor a Deus. E, inclusive, ele conspirou contra o povo de Deus num levante que o próprio Deus teve. Num comando que o próprio Deus deu de guerra. Que era para aniquilar todo mundo ali. E aí, ele, por falta de temor e de sabedoria, foi lá e conspirou. Jael estava no seu lugar, na sua casa, na sua tenda, no seu ambiente. Jael não saiu para a guerra. Jael não foi lutar com ninguém. Jael estava ali, naquele lugar que era o lugar dela. Até que a estratégia de guerra foi dada de um jeito que aqueles 900 carros de ferro não serviram para nada. Eles ficaram encalhados no lama, no lamaçal. E aí Sísera, o comandante de guerra, percebendo aquilo ali, saiu correndo, saiu do seu tanque de guerra e foi correr, procurar abrigo, procurar ajuda. Ele estava fugindo. Ele sabia que se ele fosse pego por Baraque, que era o comandante israelita, ele seria morto. Então ele foi buscar ajuda. E dentro do mapa histórico, do local que foi a guerra até o local que provavelmente era a tenda, a gente está falando de 80 quilômetros, mais ou menos. E ele a pé. Então deve ter sido uma viagem de uns 2 a 3 dias. E ele foi fugido, foi correndo, foi fugido, procurando um lugar para ele poder ficar, para ele poder receber abrigo, para ele estar em segurança. Ele estava em desvantagem. Os 900 carros de ferro que eles tinham não valiam de nada porque eles ficaram encalhados. Então Israel tinha 10 mil homens prontos para lutar uma guerra. E a ordem de Deus era: mata todo mundo. Toda vez que o povo de Israel era levantado para ir para a guerra, era para matar todo mundo do opositor. Então, essa história de Deus é amor e não é violência? Depende. Se você for conhecer a história, você vai ver que Deus, ele é fogo consumidor. Ele é um Deus de justiça, ele é um Deus de objetivos, ele é um Deus reto e justo. Se tinha um povo pagão que estava indo contra aquilo que ele falava, ele mandava aniquilar. Aniquilava todo mundo. Foi assim com Jericó, foi assim nesse caso, e diversos outros. Então, de fato, foi assim com o povo do Egito, que o mar abriu e quando fechou, levou todo mundo, aniquilou todo mundo, as 10 pragas que matou tanta gente. Então, quando Deus está do seu lado, o seu inimigo vai ser atingido pelo próprio Deus, não por você. A não ser que ele seja claro na informação, na missão, que o seu propósito é agir, não apenas de maneira estratégica, mas em ação mesmo, como foi com Jael. Ele correu por 2 a 3 dias, fugido, andando 80 quilômetros, procurando uma tenda que ele pudesse se abrigar. E ele encontrou a tenda da família de Eber. A esposa de Eber estava lá e ela falou: o quê? Vem para minha tenda. Porém, Sísera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Eber. Eber, aquele cara que tinha falado com ele. Por que Sísera foi para casa dele? Porque esse cara era amigo. Esse cara estava do lado dele. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Eber. Jael saiu da barraca para encontrar Sísera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Jael foi muito astuta. Jael era uma mulher muito astuta, muito estratégica, muito perspicaz. Ela podia ter mandado ele procurar outro lugar, ela podia ter chamado o marido dela. Ela não. Ela tomou a frente. Ela estava ali e ela tomou a frente. Entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou. Jael cobriu com um tapete. Sísera pediu a ela, cobriu com um tapete e provavelmente a
a porta ali pra ninguém ver, ou cobriu ele com tapete pra ele não passar frio. Eu não lembro exatamente o significado disso. Por favor, ele pediu, por favor, me dê um pouco de água. Ah, uma parte importante. Naquela época, como eu já vinha falando alguns episódios anteriores, o costume de hospitalidade, de chamar alguém para entrar na sua casa e servir, era do homem. O homem tomava essa frente. Mas nesse caso, foi Jael. Jael tomou a frente. E ele pediu, me dá um pouco de água porque eu tô com muita sede. E ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Ele não pediu comida, ele não falou que tava com fome, ele falou que tava com sede. Mas ela deu um odre de leite para ele beber. Depois cobriu Císara de novo. O tapete era para cobrir ele. Depois cobriu Císara de novo. E lhe disse: fique na porta da barraca. E se alguma pessoa vier perguntar se há alguém aqui, diga que não. O Císara, o comandante fugido, que arrumou abrigo na casa dela, falou isso. Cuida aí da barraca, não deixa ninguém entrar, finge que eu não tô aqui. Císara estava muito cansado e caiu em sono profundo. Por que ele caiu em sono profundo, gente? Ele estava em fuga. Ele estava protegendo a vida dele. Mas ele tinha bebido um leitinho. Ele ficou com o estômago pesado, né? E aí, ele tomou um leite e dormiu. Caiu cansado num sono profundo. E aí, Jael, tá escrito isso aqui, ó, versículo 21. Juízes 4, versículo 21. Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho, tá escrito, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele pela fonte. Em outras versões está pela têmpora. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra. E ele morreu. Quando Baraque chegou perseguindo Císara, Jael saiu para encontrá-lo e disse: venha cá, eu te mostro o homem que você está procurando. Olha o tamanho da violência, da agressividade, da força que ela precisou ter. E aí eu falei, né? Débora foi levantada enquanto profetisa e estratégica. Jael foi levantada pela força que ela tinha, física. Era uma força física. Dentro de uma função que ela já tinha, uma habilidade que ela já tinha, você vai ser usada dentro da tua casa de acordo com a habilidade que você já tem desenvolvido. Você não precisa ir fazer a obra fora se a tua casa ficar descoberta. Jael estava na casa e o próprio inimigo foi para ela. E com as habilidades que ela tinha, ela não tentou lutar com uma espada. Ela não tinha, provavelmente ela não tinha uma espada e ela não saberia usar. Se ela quisesse usar como um guerreiro usa uma espada, ela provavelmente não teria tido o mesmo sucesso. Não teria tido a mesma eficácia no plano dela. Ela usou aquilo que ela sabia fazer. Ela usou aquilo que ela sabia fazer. O que você sabe fazer quando o seu marido está lutando contra a família? É orar, jejuar? É pedir discernimento, sabedoria? É entender o seu papel de submissão, porque ela, quando soube que Éber contou para Císara que eles estavam se reunindo, e por isso Císara reuniu 900 carros de ferro, ela não se voltou contra o marido dela. Ela não fugiu da tenda dela, porque ela não concordava com aquilo que ele estava fazendo. Ela permaneceu na tenda dela. E eu imagino que ela chorava. Eu imagino que ela suplicava a Deus para que ela pudesse ser alcançada, porque ela temia ao Senhor. O marido dela não. O que isso nos traz nos dias de hoje nas nossas relações? Muitas vezes a gente está com um marido estúpido, um marido tolo, um marido descrente, um marido que zomba da nossa fé. E aí a gente quer o quê? A gente quer ir para a igreja. A gente quer alcançar fazer o nosso ministério fora de casa, já que dentro de casa a gente é vencida. A gente quer falar, servir bem o próximo, mas dentro de casa a gente quer fugir. A gente não quer fazer direito. Permaneça na sua tenda. Permaneça na sua casa.
É na tua casa que Deus vai fazer a obra na tua família. É através de você posicionada como Jael estava que Deus vai fazer a obra na tua vida. E a obra dele é completa, não fica pela metade. Não racionalize como vai ser, porque quando Débora lançou a profecia que seria uma mulher que receberia a glória da vitória desta guerra, se fosse racionalizar, ninguém ia entender nada. Como assim uma mulher? Se fosse falar que era Jael, então a Jael nem tá na guerra, nem tá reunida com os homens. Impossível. Era impossível. Jael estava na casa dela, posicionada, no lugar que ela foi chamada para estar, na casa dela. Em nenhum momento do texto mostra que Jael foi diminuída por esse marido que lutou contra o povo de Israel. Muito pelo contrário. Tem um momento na canção de Débora, no capítulo 5, que fala, que levanta Débora, falando o seguinte. Capítulo 5, versículo 24. A mais feliz das mulheres é Jael, a mulher de Éber, o quineu. É a mais feliz das mulheres que vivem em tendas. A minha versão tá falando barracas, mas é tendas. Quando a gente vê esse versículo isolado, a gente pensa assim, que tá falando daquilo, né? É a mais feliz das mulheres que vivem em barracas. Mas quando a gente pega o contexto das mulheres das tendas, do povo de Deus, a gente tá falando de Sara, a gente tá falando de Rebeca, a gente tá falando de Raquel, de Lia. A gente tá falando deste povo, desde o início. E esta mulher que não fazia parte do povo de Deus, mas que ela temia o Senhor e que ela tinha fé e que ela tinha coragem e sabedoria para fazer aquilo que ela tinha que fazer, ela não hesitou. Ela não foi tentar usar o dom da profecia, que era o dom da Débora, para falar, Senhor, mata ele, mata ele. Não. Ela agiu no dom e no time, no tempo certo. Às vezes você está querendo usar a habilidade de outra pessoa, às vezes você está se comparando com a vida de outra pessoa. E o que Deus tem para você é seu, é só seu. O que Deus tem para você é único. Enquanto você se comparar com as habilidades, com a beleza, com o trabalho, com a família, com os filhos de outras pessoas, de outras mulheres, você não vai viver o propósito de Deus na sua vida. Jael tinha um marido que era descrente, Jael ela não era uma guerreira, definitivamente ela não era uma guerreira, ela estava na casa dela, ela estava na tenda dela. Mas a partir do momento que a oportunidade surgiu, ela estava sensível ao Espírito Santo. Ela estava sensível ao Espírito Santo para entender o que ela tinha que fazer. E ela foi glorificada como a mais feliz das mulheres das tendas. Das mulheres que vivem em tendas. Aqui tá falando, olha, a mais bendita é Jael. Ela é a mais bendita das mulheres que vivem em tendas. A gente tá falando desde Sara. Desde Sara. Todas essas mulheres que viveram em tendas. Jael, aquela que não era parte do povo de Deus, aquela que não tinha um marido crente, aquela que não era guerreira, não era profeta. Ela se tornou a mais bendita. E continuou sendo mulher daquele homem. Aqui está escrito, a mais bendita é Jael, mulher de Éber, aquele homem tolo, aquele homem descrente, aquele homem corrupto. A gente pode chamar de corrupto, talvez? Podemos. Ele não separou dela, não. Então, Jael ela usou a feminilidade dela, não foi de um jeito frágil. Não foi de um jeito manso. Não foi sendo a vítima, a coitadinha. Foi sendo uma mulher posicionada, uma mulher forte. Essa história de que a feminilidade
vive no jeitinho doce. Não, isso faz parte da mulher, sim. Mas vão ter momentos que vai ser exigido de você um posicionamento firme. Firme. E isso significa ser mulher feminina também. Mas o que mais assume a sua feminilidade, o que mais aflora a sua verdadeira essência feminina é o seu discernimento espiritual. Que enquanto você não está com o seu discernimento espiritual ativado, você pode se vestir rosa, você pode fazer mesa posta, você pode colocar vestidinhos rodados, você pode fazer. Pode falar com carinho, com jeitinho, ai meu amorzinho, vou cuidar de você, você pode. Mas enquanto o seu discernimento espiritual não está ativado, a sua verdadeira essência feminina não está aflorada, não está ativada. Isso é ser feminina, é saber que o seu dom, é saber a sua habilidade, é usar na hora certa, estar posicionada no lugar certo. Isso é ser uma mulher feminina, uma mulher adulta que sabe tomar decisões, que sabe agir na hora certa, de maneira feminina. Gostaram? Era isso que eu tinha pra falar hoje. Só isso. Quem não assistiu o estudo de Débora, eu vou mandar na comunidade. A comunidade Lapidando Mulheres é uma comunidade, deixa eu ver aqui se tem preciosas aqui que não fazem parte da comunidade. Acredito que tem algumas. Se você não faz parte da comunidade Lapidando Mulheres, é um lugar onde a gente se reúne para aprender sobre casamento, baseado na Bíblia, na inteligência emocional. E a gente desfruta de vários testemunhos de várias mulheres que estão vivendo situações parecidas e o que uma fez e elas compartilham. É um grupo aberto, onde você pode levar os seus desafios. Eu tô vivendo isso, o que eu faço? Na hora que você tá no meio do caos, aquele caos interno, aquele conflito, e você não sabe como agir, às vezes dá vontade de desistir, de sair correndo, de mandar o marido embora, descobriu uma traição, descobriu que ele está envolvido com pornografia, ou então ele se envolveu com drogas, você não sabe o que fazer, a comunidade te dá uma luz. Você vai encontrar um lugar onde você tem segurança para expor o seu momento, expor o que você está vivendo e receber orientação, não apenas minha, mas também de outras mulheres. E aí dentro da comunidade a gente tem acesso ao estudo das mulheres da Bíblia, estudos aprofundados, são mais de 20 horas de estudos das mulheres da Bíblia, em aulas. Essas aulas estão disponíveis em vídeo e em áudio dentro do Spotify. E as mulheres da comunidade têm acesso a isso. Amanhã a gente começa o nosso desafio Treine Suas Curvas. Serão 21 dias. E dessa vez o desafio Treine Suas Curvas ele tem um viés espiritual. Pela primeira vez vai ter um viés 100% espiritual, onde a gente vai passar 21 dias aprendendo como é que faz um jejum de verdade. Em jejum. E vai ser muito desafiador pra mim. Vai ser a primeira vez que eu faço o tipo de jejum que foi proposto. E quem quiser fazer parte quem entrar na comunidade, tem acesso a esse desafio também. Tá bom? A comunidade tem um investimento muito pequeno, perto de todo o valor que ela te entrega. Isso é um fato. É R$89, você pode dividir em até 10 vezes, tá bom? A comunidade, ela fica a gente funciona dentro de um grupo de WhatsApp. E você tem acesso aos 3 passos para restaurar seu casamento, que é inclusive um conteúdo que deu origem ao livro que eu tô terminando de escrever, chamado Os Segredos da Restauração. Os Segredos do Casamento Restaurado. Os Segredos do Casamento Restaurado. Um conteúdo que foi muito compartilhado lá na comunidade, que é os 3 passos para restaurar seu casamento. Foi muito compartilhado entre elas, foi muito comentado entre elas. E aí eu peguei esse conteúdo e usei ele como base para escrever um livro chamado Os Segredos do Casamento Restaurado. Os Segredos do Casamento Restaurado. Esse livro está ficando pronto, esse livro vai ser entregue para as minhas alunas da mentoria também, as que vão entrar agora, as que chegarem. Vai estar incluso. A mentoria é algo à parte, é para quem quer aprofundar, além dos estudos das mulheres da Bíblia, além do conteúdo que eu levo lá para expansão de consciência e tudo, a gente aprofunda com aulas, com encontros, com conteúdos. Eu compartilho a melhor parte dos meus mentores, os conteúdos dos meus mentores, para aumentar o seu repertório, para expandir sua consciência em outras coisas. Então, são 3 coisas. A comunidade Lapidando Mulheres, o desafio Treine Suas Curvas, que eu faço sempre para as minhas alunas da mentoria e eu abro para a comunidade, e a mentoria Lapidação,
que é para quem quer aprofundar, não apenas na palavra de Deus, mas em si, em uma jornada de autoconhecimento, para que use isso em favor da restauração da sua família. Então eu tenho mulheres casadas, eu tenho mulheres em processo de separação, eu tenho mulheres que já passaram por um processo de separação e hoje estão restaurando o seu casamento, eu tenho mulheres solteiras participando da mentoria, eu tenho mulheres em várias fases, eu tenho mulher de 20 e poucos anos e mulher de 40 e tantos anos, tá? Então, caso você queira mais, caso você sinta que está precisando de mais, esse é o lugar certo para você. Começa pela comunidade, pelo menos pela comunidade. Ali na comunidade você já vai aumentar o seu nível de consciência, já vai expandir seu nível de consciência. Tem alguma mulher aqui agora que tá na comunidade? Que faz parte da comunidade? A Genil, acho que a Dayana, a Karina é da comunidade e da mentoria. Então, quem faz parte desse ambiente, entenda que quando você fala desse ambiente para outras mulheres, você oportuniza que outras mulheres possam crescer também junto com você. Aí eu tenho aqui, ó, a Janil, a Cleis, falando que fazem parte da comunidade. A comunidade é uma bênção. Ela tem dado muitos frutos. A Daiane acabou de falar, eu participo e é uma bênção. É uma bênção. É uma bênção. Então, fica o convite para você. E amanhã, caso você queira entrar num novo nível de discernimento espiritual, o desafio Treine Suas Curvas, que começa amanhã, ele é pra você. Vamos abalar as estruturas, eu tenho certeza que você vai terminar, depois de 21 dias de entrega, de sacrifício, de abrir mão, de matar a carne, você vai ficar sensível ao Espírito Santo e você vai ter testemunhos milagrosos pra contar. Eu não tenho dúvidas disso. Você crê? Quem aqui vai fazer o desafio? Quem que tá aqui agora que vai fazer o desafio? Deixa eu ver o nome de vocês. Ai, meu Deus. Alguém vai estar comigo para fazer o desafio? Treine Suas Curvas, edição Jejum Espiritual. Vai ser forte, hein, gente? Vai ser forte, hein, gente? Tô animada. Tô muito animada. Ninguém que tá aqui vai fazer o desafio, gente? Ai, meu Deus. Ninguém vai ter coragem. Ninguém vai ter coragem. Voltei. Então é isso. Quem participa da comunidade sabe a bênção que ela é. A mensagem de hoje foi entregue. Se você chegou depois, você precisa assistir esse vídeo do início. Aí, ó. Cleise falou que anotou tudo que foi passado aqui. Amém. Então agora a gente se despede. Senhor, eu peço que o Senhor venha preencher o coração dessas mulheres que estão aqui nesse momento. Que elas possam iniciar a semana cheia de sabedoria, de discernimento, de sensibilidade para ouvir a tua voz. Que o Senhor possa conduzir os passos para que elas façam uma excepcional semana. A sua melhor semana depende de você. Quem vai fazer uma excelente semana é você. Então tira um print dessa tela agora. Vamos tirar um print para você postar? Que você estava aqui? Tira um print, ó. Tô sorrindo para você postar. Você vai postar? Posta que você estava aqui. Me marca que eu quero repostar e assim você divulga. Toda segunda-feira pela manhã estamos aqui para falar de alguma mulher da Bíblia e aquilo que ela tem a nos ensinar. Um beijão. Vou correr aqui, que agora eu tô num fuso horário diferente. Ah, gente. Agora que eu vi que eu entrei mais cedo de novo. Eu achei que eu tivesse entrado mais tarde. Eu tô num fuso horário de 5 horas, eu tô me acostumando ainda com isso. Eu achava que aí pra vocês era 9 horas da manhã. Agora que são 8 e pouquinho, né? Eita. Vou ter que me reacostumar com o fuso horário de 5 horas. É isso. Amém. Vai dar certo. Confia. Em nome de Jesus. Um beijo. Fiquem com Deus.